livrar das formas tradicionais. Né? A partir daqui, se um poeta resolve usar uma forma tradicional, ou uma forma, se a gente quiser, né? Como um soneto, ou como um verso fechado, um decassílabo, uma redondilha, ele está fazendo isso por escolha, e isso tem um significado importante. Tá? O poeta moderno é livre para experimentar, mas essa liberdade tem um preço. Tá? Aí eu cito Vilaça de novo nesse texto. Libertado das convenções, pense na forma, tá? Pense no que é convencional na literatura. Né? Convencional no sentido de que é tradicional, né? Libertado das convenções que lhe garantiam alguma forma de se ligar ou de se opor a tradições definidas, o escritor do nosso tempo é senhor e escravo da liberdade de perspectivas. Né? Então, ele é senhor dessa liberdade, ele pode escolher o que vai fazer, ele não precisa se adequar a modelos anteriores, mas isso também gera questões. Né? O preço, em boa medida, é o da incompreensão por seus contemporâneos. O poeta não é um iluminado, né? Não é aquele que a gente escuta, não é o Orfeu, lá dos gregos, né? Aquele poeta que todo mundo para escutar, né? Mas alguém que não se encaixa, alguém que é deslocado, tá? O Gauche do Drummond, tá? É exatamente isso. Para quem estiver interessado em mais sobre essa perspectiva do poeta que perde o seu lugar de destaque, sua posição de destaque no mundo, tá? Tem um poema que é um poema bem importante, não é um poema de um poeta brasileiro, mas ele influencia muito o Drummond. Eu vou escrever o nome dele aqui, O Albatroz. De Charles Baudelaire. Tá? Esse é um poema muito importante para a gente entender essa ideia. Tá? Se eu tiver eventualmente interessado sobre essa perda de lugar do poeta no mundo, tá? Esse poema diz muito. Tá? Esse Albatroz, que era... Enfim, leiam o poema. Tá? Ele é bem significativo dessa perda de lugar, tá? Do poeta. Então, o desafio... Peraí... O desafio que se apresenta, então, né, para essa figura, é o de propor alguma resolução formal que despedisse de vez os sentimentos nostálgicos, o sublime tradicional, e mesmo os acentos mais nítidos do grotesco romântico, para que uma nova linguagem viesse a encarnar os novos sentimentos e percepções do mundo, que se de um lado parecia ameaçador, do outro surgia de modo estimulante e envolvente. Isso também é do Vilaça. Tá? Então, esqueçam toda aquela poesia romântica, tá? Muito elaborada, muito cheia de forma definida. Tá? E o sentimentalismo desaparece absolutamente em função dessa melancolia. Tá? Então, a gente não tem mais esse sentimento tão presente na poesia. Né? Esse eu não é um eu que se afirma. Né? O eu do romantismo, ele é um eu muito... O eu lírico, né, eu quero dizer. Ele é muito próximo do eu empírico do poeta. Né? O eu que escreve, que pega na caneta e escreve, está muito próximo do eu que se expressa no poema, na voz do poema. Né? E aqui no modernismo, não. Essas coisas se divorciam, tá? O eu lírico é uma projeção. Ele é quase que um personagem criado pelo autor, tá? Pelo poeta. Tá? Aí lembrem, por exemplo, do Fernando Pessoa, né? Que não apenas tem eu lírico, mas ele tem heterônimos, que criam seus próprios eu líricos. É uma instância a mais. Tá? Você tem um distanciamento entre o poeta e o eu lírico, o eu que fala no poema. Tá? Perguntas até agora? Essa coisa do eu lírico pode ser um pouquinho
complicada. Ok, silêncio significa não. Então, continuamos. Características em itens aqui, né? Verso do Drummond. Tá? Estou falando do caso do Drummond de Andrade. Entendam como um emblema do que é a poesia na década de 30. Tá? Verso livre. Tá? O verso livre é aquele verso sem rima e sem métrica. Ah, quer dizer que não tem sonoridade? Não, ele tem sonoridade. O poema sempre tem sonoridade. Tá? Ele se usa de elementos sonoros para criar efeitos. Tá? Mesmo que ele não tenha rima, ele pode ter outros recursos, como assonâncias e aliterações, ele pode ter outras formas, né, de criar ritmo. A linguagem é acessível, é simples, vocês não vão ver palavras rebuscadas, tá? Não vão ver coisas exageradas, tá? Esqueçam aquela coisa, por exemplo, parnasiana, né? Pensem aí no Olavo Bilac, né? Última flor do laço, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura. Não. Né? Esse é o poema Língua Portuguesa, né? do Olavo Bilac. Então, isso é muito rebuscado, né? Aqui no Drummond não tem nada disso, ele vai se distanciar disso. A linguagem é acessível e simples, é direta, tá? No entanto, apesar de direta, o texto esconde significados, não quer dizer que é um texto fácil de ler, tá? Ele é um texto que esconde certas coisas, tá? Nas suas entrelinhas, nas suas figuras de linguagem, nas suas metáforas, nas suas metonímias, tá? Então, a gente tem que ler esse texto com cuidado. Ele tem uma aparência simples, mas ele não é. Tá? Ele é bastante profundo. Né? Ele vai falar sobre a solidão do sujeito no mundo. Tá? Sujeito, estou falando do sujeito, pense na figura do sujeito sociológico, o ser humano, né? As impossibilidades do sujeito poético, né? Estamos sós, né? As certezas acabaram, né? Pensem naquilo que a gente falou sobre a Primeira Guerra Mundial, né? As certezas vão se desvanecendo, elas vão caindo por terra, né? E o ser humano vai se sentindo cada vez mais só, né? Reflexões existenciais, tá? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o objetivo disso tudo? Né? Deus existe? Enfim, não sei. Esse poeta já não tem certeza de nada. Né? Ele não tem razão para as coisas. Né? E aí ele se volta para dentro de si mesmo. Tá? Lembrem do Freud. Tá? A gente falou um pouco sobre o Freud. Né? O Freud vai influenciar diretamente aqui algumas coisas. Né? A gente vai ter um ambiente urbano, solitário e inóspito, isso não quer dizer que ele não fale sobre o interior também, né? Ele fala muito de Itabira, por exemplo, né? Tem toda uma coisa de Itabira, que é a cidade natal dele, né? A memória é um elemento muito presente na poesia do Drummond, de maneira geral, do início ao fim, tá? Seja aqui na década de 30, seja depois ali mais para frente, e depois de 1945, aí depois Claro Enigma e tal, a memória é algo muito trabalhado pelo Drummond, tá? Ironia, né? Vamos pensar naquele humor, né? A gente já viu ali o Vilaça falando sobre um humor que não é aquele humor oswaldiano, ele é irônico, né? E elementos sociais vão aparecer também nessa poesia. Tá? Em alguma poesia isso está presente, sim. Isso vai ficar mais claro em livros como A Rosa do Povo, tá? Que é um pouquinho depois. Tá? É um pouco mais para frente A Rosa do Povo. Deixa eu confirmar aqui a data da Rosa do Povo, vocês. Tururã, tururã. 45, exatamente. 1945. Tá? O Sentimento do Mundo também vai ser um livro bastante focado nesses elementos sociais. Tá? Isso não quer dizer que não esteja presente já desde aqui.
tá? Mas ele vai se tornando mais forte. Depois isso decresce, tá? O Drummond vai desenvolver uma poesia cada vez mais metafísica, tá? Cada vez mais filosófica, né? Até chegar num ápice, assim, que é o Claro Enigma, tá? Mais para frente. E aí, como eu digo para vocês, o texto literário é necessário. E aí eu trouxe um poema para nós, uma cidadezinha qualquer, né? Que está falando do ambiente urbano, ele está falando de um ambiente muito interiorano, vamos dizer assim, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer quando olha para um poema, né, é olhar para a forma dele e ler ele em voz alta. Por quê? Porque um poema é um artefato sonoro. Ah, então vamos ler. Ou melhor, eu vou ler. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Então, isso é a poesia da década de 30, segunda fase. Esse é o Carlos Drummond de Andrade em alguma poesia. Tá? O que a gente tem nesse poema aqui? Vocês têm alguma impressão inicial que vocês gostariam de dividir? Boa noite. Boa noite. Sim, eu captei com aquilo que o texto trata quando ele vai se remeter à poesia japonesa, com o Hakai, que ele tem esses 3 versos. E que eu, assim, que eu conectei a princípio com o Fernando Pessoa, mas que não imaginava encontrar em Drummond. Tá. Ok, então a gente pode pensar, de repente, nisso, né? Nessa estrutura. Essas três linhas, né? Deixa eu contar. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. É, dá mais do que um haikai. Né? Um haikai, em geral, dá 17 sílabas no total. Né? Dá um pouquinho mais. Mas a gente está falando também, a gente tem elementos de natureza, que são coisas também presentes no haikai, são marcantes do haikai, né? A gente pode pensar assim, né? São 2 haikais aqui, né? E daí esse fecho aqui com 2 versos, né? É uma maneira de enxergar, né? Bacana, bacana. Achei legal. Bem interessante. Mas se a gente vai pensar aqui, a gente tem essa primeira estrofe, né? Com 3 versos, a segunda com 3 versos, e daí 2 versos soltos, né? Não estão ligados um ao outro e nem ao anterior, ao que vem antes, né? Aí a gente tem esse começo. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Ele parece que faz a gente ler devagar, né? O poema parece que pede que a gente lê ele devagar, né? A gente tem algo construído e a gente tem as bananeiras, um elemento